Como eu já havia comentado, nós vamos estudar um pouco sobre a doutrina, ou seja, o ensinamento sobre o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então nós temos aí assunto para uma semana ou um mês de estudo. Então, é claro, numa hora não vai dar para a gente só vai dar aí um início, em outras oportunidades, e a gente dá uma continuidade. Mas eu acho de fundamental importância termos o conhecimento a respeito desse assunto tão importante, tão interessante, que é você conhecer esse Deus Espírito. Porque muitas vezes, quando se fala em pai, todo mundo sabe como é um pai, né? Quando se fala em filho, todo mundo sabe como que é o filho. Relacionamento de um filho com o pai, todo mundo sabe. E se perguntar, como que é um espírito? De que jeito que ele é? Como que ele atua? O que é espírito? São perguntas, interrogações que a gente fica sem ter resposta. Então já tenho pesquisado bastante sobre esse assunto e eu cheguei a algumas conclusões. E essas conclusões que eu cheguei, eu gostaria de passar para os irmãos. Tá? Então nós temos estudos sobre o Ruach de Deus. Ruach é a palavra hebraica, tá? Que significa espírito. Ruach significa espírito, ou ar, vento, sopro. Isso é o que está escrito no Antigo Testamento como o Ruach de Deus. Fôlego da vida. Bom, mas esta palavra, quando ela foi traduzida para o grego, então traduziram como pneuma. Pneuma. Daí vem a palavra pneumatologia, quer dizer, estudo do espírito. Tá? Pneuma. O que tem no pneu? Ar, não é isso? Pneu. Tem aí a origem do pneu. Você vai e colocar num pneu porque ia ar lá dentro dele. Então, pneuma é a tradução grega. E nós temos também a paracletologia. Ali está paracletologia, nós acho que é paracleteologia, tá? Paráclito, ali vem da palavra consolador. O Senhor Jesus falou que enviaria outro, falou paráclito de Deus, o consolador de Deus. Então, também chama-se sobre paracletologia ou, no caso, pneumatologia. Essas três palavras estão se referindo à doutrina ou ensinamento do Espírito. Tá? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto. E vamos ver então, dando continuidade, vamos observar algumas palavras que tem um monte, quando se fala em religião, tem pessoas que acreditam no Deus uno, tá? Judeu mesmo, ouve Israel, o Senhor é teu único Deus. E tem muitas pessoas que falam que testemunho de Jeová, não acredita no Espírito Santo, não acredita em Jesus como Filho de Deus, então eles acreditam no único Deus. Jeová, para ele, é o único Deus. Tá? Então tem muita gente, milhões de pessoas que acreditam que Deus é um Deus uno. Aí tem outro tipo de pessoa que acredita no Deus
dicótomo, né? O que quer dizer? A pessoa que acredita que Deus, ele é um Deus uno, ou seja, tem a pessoa que acredita no Pai, né, em Deus, acredita no Filho, mas não acredita no Espírito Santo. Tem outro que acredita em Deus, no Espírito, não acredita no... Enfim, então, Deus ditômico seria aqueles que acreditam um Deus em duas pessoas. E tem, no caso, agora, o tricôtomo, que é as pessoas que acreditam que o homem é composto de corpo, alma e espírito, tá? Então, só para você ter uma parcela da humanidade que vai aí se dividindo, tá? E eu pergunto, e nós, em que acreditamos? Dicotomia. Por quê? Acreditamos que Deus criou o homem, corpo, alma e espírito. Da mesma forma, acreditamos no Deus trino, né? Um trio também. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo adornou. Está adornando a igreja. Quando se fala no planejamento, diz que Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Então o Filho executou e o Espírito Santo está dando continuidade, adornando a sua igreja. Então, quando fala, então há uma confusão quando a pessoa fala, não, então é três Deus. Não, não são três Deus. Tá? Deus é único, ele é um só Deus. Porém, se você perguntasse aqui, a casca de ovo é um ovo? Faz parte, tá? A clara é um ovo? Faz parte do ovo. A gema, mas tudo é um ovo. Tem muitas coisas que você poderia citar aqui. É composto de três, são três essências, porém é um só. Então assim podemos definir o Pai, o Filho e o Espírito, tá? Bom, vamos continuar. Já definimos que somos tricômetro, né? Acreditamos no corpo, alma e espírito. Agora, vamos ver algumas diferenças. Eu já falei que Deus também é tricômetro, como o ser humano. Bom, nós temos aí algumas figuras do Espírito Santo, ou Espírito de Deus. O Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus? É o mesmo, não existe. No caso aí, é o Espírito de Deus. Tá? Espírito, ele se apresenta, é figura do vento, da água, do fogo, do óleo, do selo, pomba, e tem mais alguns outros, se a gente for procurar aí, a gente vai achar, tá? Mas esses são os mais conhecidos. Continuando. Bom, aqui sim nós vamos começar a entender um pouco de algum significado de palavras. Porque, gente, a Bíblia foi escrita no hebraico, traduzido para o grego, traduzido para o outro, traduzido para o outro. Chega até nós numa linguagem completamente diferente. E é muito diferente a gente conhecer a língua. Hoje nós temos o privilégio, vivemos numa época onde temos o privilégio de qualquer palavra hebraica, você traduzir ela para o português, para você entender melhor. Coisa que há 100 anos atrás não existia isso. Então nós temos aí o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, quer dizer,
No princípio Deus criou. Se a gente fosse traduzir aqui para o hebraico, né? Não vamos perguntar muitas palavras não, porque não é a minha área. Mas aí seria Beresh Elohim Bará. Tá? Beresh Elohim Bará. Quer dizer, no princípio, Elohim é Deus. Bará criou. Estão entendendo? No Beresh Elohim Bará. No princípio é Beresh. Elohim é Deus. Criou é Bará. Tá? Criar é a mesma coisa que formar? Então eu pergunto, Deus criou o homem? Deus formou o homem. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A palavra formou é outra palavra. É Vaitser. Vaitser. Você pegar lá no original, Vaitser, no caso, quer dizer formou. Então a palavra criar é uma, formar é outra. Mas qual a diferença entre criar e formar? Formar, você precisa ter matéria-prima, tá? Criar é você criar do nada. Você pega essa cadeira aqui, você formou ela. Você pegou a matéria-prima, moldou ela, modelou com um propósito que é você sentar nela. Então, você não criou a cadeira. Você moldou ela, formou ela. Pelo amor de Deus. Então, Deus não criou o homem, Ele formou. Por que que Ele formou? Ele pegou a matéria-prima da onde? Terra. Aí aqui vem algo que a gente muitas vezes imagina, Deus criou, formou o homem, a gente já pensa Deus lá fazendo um boneco de barro, não é assim? Aí vai lá, está lá o boneco de barro, está lá. Não é assim que a gente pensa? Mas é isso, é essa mentalidade, é isso que nós temos em mente. Mas na realidade, tá? Na Terra tem todos os componentes que nós temos no nosso corpo. Então Deus, para fazer o homem, Ele pegou do componente da terra e fez osso. Ele fez 613 ossos, parece aí. Não estou lembrado quantos ossos que é, o médico não está aqui, mas não estou lembrado, é 613 é os mandamentos, não é? Eu não sei quantos ossos aqui, se alguém... Hoje tudo a gente consulta no Google, lá você consegue, parece que é 200 e pouco ossos, não estou lembrado, tá? Parece que é 213, não é. O fato é o seguinte, Deus, Ele formou osso por osso. Quando Ele pensou, bom, eu vou formar uma cabeça, um cérebro, eu tenho que colocar um casco duro, porque se eu fizer a cabeça de um componente aí, assim, qualquer coisa vai bater, vai ter problema. Então, miolo mole, não pode. Quando ele projetou as orelhas, tá? Ouvindo, tem um propósito, isso aqui é para você ouvir, entendeu? Vou colocar aqui assim, quando ele estiver funcionando, ele vai ouvir o som. Eu vou fazer os olhos dele. Mas se você for analisar a complexidade que é fazer um olho, mas Deus fez, tirando tudo da terra e colocando, isso aqui é para ele visualizar o mundo, é para ele ver as minhas maravilhas que eu estou fazendo, ele vai ver. Então Deus planejou tudo, esse coração vai ser um motor, que vai, quando eu colocar células dentro dele, que é o sangue, o plasma, e isso aqui que é a vida que está no sangue, porque tem muitas coisas que a gente não entende na Bíblia, porque você, no caso, a vida está no sangue. E agora, como é que a vida está no sangue?
Gente, a complexidade do olho é uma coisa impressionante. Não vai dar tempo aqui de entrar nesse campo aí, porque todo o corpo é perfeito. Coração, já pensou essa bomba para bombar esse sangue aí? Esse pulmão para filtrar o ar que nós recebemos, o ar, né? Transformar aí no gás carbônico e isso purificar o nosso ar e fazer toda essa circulação. É uma máquina perfeita. Esse cérebro, bilhões de células lá dentro. Tá? Então, ele criou todos os órgãos, criou osso por osso, ossos por ossos, juntou ossos por ossos. A gente diz, mas onde é que está escrito isso? É só ver lá Ezequiel 37. O processo é o mesmo. Ezequiel profetiza esses ossos. Olha, meu Deus, era assim um filme uma vez aí, né? Não estou lembrado, cabeça para um lado, perna para o outro, aquele barulho todo grande, e foi juntando cada osso no seu lugar. Depois que cada osso, então Deus cria em Adão, colocou lá o esqueleto, Adão, não é um boneco de barro não, é um esqueleto só de osso. E foi formando nervo ligando, osso por osso, ligando, porque corta um nervo, parte daquele membro ali que está para lá, já era, não funciona. Nervo por nervo, veia por veia, junta por junta, medula por medula, ou seja, foi formando o corpo perfeito. Quando ele terminou, que está ali, a gente chama de boneco de barro, porque a gente quando fala que veio do barro, a gente só pensa no barro mesmo, mas na realidade ele tirou do barro, transformou tudo que tem no nosso corpo, tem no barro, na terra, tem no pó, não é nem no barro, é pó que ele fala, né? Ele fala do pó, não é barro, tá? A Bíblia não diz que ele molhou a terra, não, aí já é a imaginação nossa, mas ele diz que ele formou do pó, não foi do barro, tá? E agora, depois da ossada pronta, os nervos prontos, né? Aí vem a carne, vem a pele, lá no processo de Ezequiel, lá foi assim, foi falando e foi acontecendo, foi formando aquilo lá. Bom, o homem estava agora um homem novinho, zero bala. Um coração, a pessoa, o cara quando está com 30 anos, ele já está com o coração já bem, né? Bem baqueado, já muitos não chega nem aos 30 anos. Mas está lá, Adão, não sei quanto, né? Mas era adulto, coração zero bala, tudo perfeito, porém, não tinha vida, tá? Não tinha vida. Aí nós vamos entrar numa outra história que a gente não pensa. Não estão entendendo até aqui no caso? Não estão sintonizados comigo na forma como estamos imaginando? Agora, o que é espírito? O que é esse sopro? O que a gente pode entender? Deus criou o espírito. Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 12. Não, já tem aqui na tela aqui. Nós falamos no criou, né? E agora vamos falar aqui. Falamos também no formato. Vamos ler os dois versículos, vamos lá? No princípio, águas profundas, e o Espírito de Deus, se movia. Agora, ainda no versículo Gênesis 2:7, vamos ler? Então,
E o homem se tornou ser vivo. Irmãos, outra palavra que muitas vezes são palavras que a gente muitas vezes não entende e nós somos, não vamos atrás e achamos que não tem importância. Mas a Bíblia manda: examinai as Escrituras. Se tornou, ou seja, estava lá Adão, né, já agora o corpo perfeito, osso, nervo, coração, cérebro, tinha tudo, mas não tinha vida. E diz que ele soprou nas suas narinas e ele se tornou. Se tornou. Eu estive olhando esse significado, se tornou, eu achei até interessante, um dos sinônimos que, vou ver se eu consigo pronunciar. O Joel me ajuda aí, certo? Primeiro, vem de metamorfose, se metamorfizou, entendeu? Metamorfose, todo mundo sabe o que é, qual é o processo de metamorfose, não é isso? Uma lagarta, ela passa por um processo ali, que ela vira borboleta. Um processo, se transformou de lagarto em borboleta. Tá? Irmãos, aí está algo que eu não compreendia. Diz que a NVT diz se tornou ser vivente. Outro diz, tornou-se alma vivente. Tem umas traduções que falam, tornou-se ser vivo, tornou-se alma vivente. O fato é que é um processo, né, de como fosse uma metamorfose, que virou alma. Então nós tínhamos corpo mais espírito, ou espírito mais corpo se transformou em alma. Tá? Espírito, fôlego de Deus, mais corpo, que com o sopro, é como, eu fico olhando, você quando viu quando um carro está sem querer pegar, que a gente coloca lá, dá um tranco, coloca ele embala aqui assim e dá um tranco nele. Então, todo mundo já fez isso, né? Quem é que bateria descarrega, você vai, vamos dar um tranco. Então, eu vejo o sopro de Deus, como Deus dando um tranco. Vamos dar um tranco em Adão aí. Aí, aquele tranco lá, de primeira era manivela, nas caras era manivela aqui. Aí dá aquele tranco e o coração de Adão e o sangue começou a bombar, e os olhos de Adão se abriu, e Adão começou a se mexer, e aquele negócio. Então aí a vida entrou no mundo, pelo homem, tá? Diz que Deus gerou toda a raça humana, porque aí Deus colocou o processo da vida, a lei da vida, tá? Deus colocou a lei da vida, crescer e multiplicar. Aí vem depois uma mulher e tal, e vem aí a geração de geração. Mas aí eu volto a perguntar sobre o espírito, porque o nosso estudo, né, o nosso bate-papo aqui é sobre espírito. O que é espírito? Vamos ler então Zacarias? Não sei se eu coloquei aí. Bom, aí sim, vamos lá. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou das recessas da terra e formou o espírito humano. E formou. Você lembra o que eu falei no início? Qual a diferença entre criar e formar? Está lembrado o que eu falei?
Criar é do nada. Formar tem que ter matéria-prima. Para formar o homem, Deus usou o pó da terra, matéria-prima. Aí fez todo o processo. Osso, nervo, cérebro, enfim, tudo que tem no nosso corpo, ele pegou e a matéria-prima e fez o corpo. Agora diz que ele criou o espírito, ele formou. Formou. Tem algumas traduções e também, porque no Antigo Testamento era muito difícil você explicar um negócio desse aí. Então, muitas vezes a pessoa considerava alma e espírito a mesma coisa. Mas o Senhor Jesus, quando veio, ele deixou bem claro, né, a respeito da diferença entre alma e espírito. Nós vemos aqui o profeta Zacarias dizendo que Deus formou o espírito humano. Deus formou. Ou seja, qual é a matéria-prima de fazer espírito? Hã? A matéria-prima é quem mesmo? A matéria-prima do homem é a terra. E a matéria-prima do espírito? O próprio Deus. A matéria-prima para fazer o espírito, que Deus formou. A gente diz assim, o sopro. Acha que isso é pouco, né? Não, é só um sopro, é só um vento. É um pneuma, né? É só isso. O ar, a respiração. A gente pensa que é pouco. Deixa faltar o fôlego para ver se é pouco. Simplesmente não tem vida. E esse formar de Deus quer dizer que o sopro de Deus saiu fazendo algo extraordinário no corpo do ser humano, fazendo essa transformação. O corpo que não tinha vida agora tem vida. Então, aí eu pergunto, o que é a alma? Nós já vimos que o espírito veio de Deus, foi Deus que formou o espírito. Cada ser humano tem um espírito. Aí você vai entender lá em Atos, quando Paulo fala que de um homem só Deus fez todos, a raça humana. Nós vamos entender lá em Hebreus, quando fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Você já leu? Hebreus 12. Estou lembrado, 19. Procura aí, Joel. Mas Deus é o Pai dos Espíritos. Opa, peraí, então, Espírito tem dono? Tem pai? Sim. Porque em Adão ele colocou, soprou, mas na lei da vida, na concepção, quando o homem é gerado, o ser humano é gerado, nós vemos que ali há um corpo minúsculo, tá? Ou seja, uma semente, o óvulo da mulher, como fosse um jarro, tá? E aquela semente ali, juntou os dois, já tem um corpo. Já é. Nós temos aí a Manu, que está pequenininha, está aí se desenvolvendo, mas já é um corpo. E na geração da vida, ali já recebe a alma. Nós vamos para cá um pouquinho, que é a grande diferença que eu achei entre o que é corpo, alma e espírito. Achou aí, João? Ó, vamos lá. Vamos ler. Além Então, Deus é o Pai dos espíritos. Que espíritos são esses? Cada homem tem um espírito que foi gerado, dado por Deus, formado por Deus. Deus que forma esse espírito. Agora, pela lei da vida, tá? Que tudo aí tem as suas leis. Ali nós vemos toda a raça humana tendo um corpo, uma alma
e um espírito. Tá? Bom, continuando. Nós temos a diferença entre criar e formar, que nós já mostramos. Criar cria do nada, formar tem que ter matéria-prima. Portanto, Deus criou os céus e a terra do nada. Agora, depois dele haver criado a terra, aí da terra ele forma o corpo do homem. Nós temos Deus que no princípio já estava, tá? No princípio diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então Deus já existia e ele pegou do seu próprio Espírito, dele próprio, que é vida, e colocou no homem que ele havia formado. E o homem então se tornou alma vivente. Tá? Então ele perguntava, mas o que é o Espírito? O corpo todo mundo sabe, né? Tá? Estamos nesse tabernáculo, tá? Que é o corpo. Dentro de nós tem um Espírito e dentro de nós tem uma alma. Oi? Agora, a grande pergunta é, na morte, para onde que vai o corpo, para onde que vai a alma, para onde que vai o espírito? Essa é a questão. Oi? O corpo é fácil de saber, que todo, né, vem quando ele está levando lá. Né? O corpo é fácil. Depois nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, tá? Gente, durante muito tempo, eu tinha... Porque é complexa a coisa. É muito complexo. Porque você falar de corpo, falar de alma, falar de espírito... Por exemplo, Ezequiel diz assim, a alma que pecar, essa... A alma morre. Pegar um testemunho de Jeová, pegar um adventista aí e dizer que a alma não morre, ele vai pegar a Bíblia e vai dizer, tá vendo aqui? Está na Bíblia. A alma que pecar, essa morrerá. Aí pega pega um triconto. O céu, na verdade, ele não vai ser corpo, alma e espírito. O corpo é espiritual, ele não tem matéria. Então o que vai é o espírito e a alma. É bem complexa a coisa, vamos chegar lá. É bem complexo. Mas vamos falar um pouquinho, por exemplo, né, Ezequiel falou, a alma que pecar essa, morrerá. Aí o Senhor Jesus falou, não tem mais aquele que pode matar o corpo e não pode matar, e agora? Como é que você vai sair? Se a Bíblia é a palavra de Deus, entendeu? Oi? Mas Ezequiel falou que, e outras passagens que tem, que fala também que a alma, tá? A alma, no caso, morreu tantas almas. Plantaram, mas morreram tantas almas. Tem muitas passagens que falam que a alma morre, e outras passagens que falam que a alma não morre. Nós temos aquela passagem que o Senhor Jesus falou também, lá do homem que produziu em abundância, e lá ele falou, alma, come, bebe, farta. Mas aí tem o significado da alma no sentido que ela está falando, que é aquele mundo. A Bíblia fala que tem esse mundo, né? Aí a alma também tem o sentido, quando essa alma que morre, morrendo dentro das almas, se referindo à pessoa. Nós vamos chegar já lá. Vamos chegar já aí, para mostrar essa diferença aí, né? Porque quando há metamorfose, que vira alma, que é corpo e espírito, juntos os dois, vira alma, tá? Houve essa mudança. Aí ele pergunta, e essa mudança pode se desfazer? É outro questionamento, que é importante a gente também saber, porque o problema disso daí é que muitos versículos você não vai compreender se você não tiver um entendimento
sobre esse assunto. Tá? Como eu estava falando do fazendeiro lá que produziu em abundância, ele disse, alma, né, come, bebe, farta-se, né, porque tem muitos bens em abundância. O Senhor Jesus fala, louco, essa noite se pedirem a tua alma. O que você tem, para que servirá? Ou o Senhor Jesus poderia dizer, louco, essa noite alguém poderá pedir o teu espírito. Poderia ter dito? Não, poderia. Se alguém vier aqui pedir o teu corpo, não, mas vier pedir a tua alma. Então, muitas vezes, para muitos pode parecer um mistério, tá? Esse assunto, corpo, alma e espírito, porque isso é o começo, que estou falando um pouquinho, e já pegando da criação. Mas se você voltar para trás, antes da criação, você vai ver muitas passagens se referindo aí no tempo ainda sobre o Espírito. Na criação dos anjos, quando eles cantavam alegremente e tal, e lá fala do Espírito de Deus. Então, isso, antes da criação do homem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existia por toda a eternidade. Agora, nós pegamos da criação para cá. E é importante entender isso daí, porque isso vai até os finais dos tempos. Porque durante o Antigo Testamento, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele se manifestou através de homens em casos especiais. Tá? Como os profetas, os reis, os juízes. Oh, Deus se manifestava com o seu poder, o seu Espírito. Por exemplo, Sansão, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão e ele, com a queixada do jumento, matou 1000 homens. O Espírito de Deus se apoderou. Então nós vemos, em ocasiões especiais, Deus se apoderando, o Espírito de Deus se apoderando de uma pessoa e fazendo algo extraordinário. No entanto, Sansão, em determinado momento, ele procurou a sua força e já não encontrou. Por quê? Porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Tá? Então, o que é o Espírito de Deus? Qual é a mãozinha que o Espírito de Deus quer dar para nós? Qual é a promessa de Deus? Desde lá do Antigo Testamento, que ele vem falando, prometendo algo extraordinário, que era vir ajudar o ser humano. É uma promessa que ele viria dar força, dar guiar, que ele viria ensinar. Essa promessa que ele falou com o Senhor Jesus, que falou que ele deveria ficar em Jerusalém, porque para guardar a promessa do meu Pai. Então, é essa promessa que foi derramada no Pentecostes e que hoje vai ficar conosco até a sua vinda, até o arrebatamento da igreja. Ele só vai ser retirado quando a igreja for retirada, esse Espírito, no caso, que é o Espírito de Deus que está intercedendo por nós. É por isso que é tão importante, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, tratando-se de onde vai, muitas vezes eu li Eclesiastes 12 e ficava sem entender. Por quê? O corpo não veio do pó? E para onde que ele volta? Vira cinza. Vai fazer falta alguém nascer, alguém morrer? A terra vai aumentar, vai diminuir? Vai. Aí a gente não para ver. E o Espírito? Volta a Deus. Ele não foi formado de Deus? Ele vai voltar para Deus. Aí, mas o Espírito pecou. Não é assim? Gente, olha, a partir do momento que houve uma fusão, tá? Quem pecou foi a carne, foi a alma.
A alma, aí sim, aí você pode entender. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, quando o Senhor Jesus fala que ninguém pode matar a alma, porque na morte o pó volta ao pó, o espírito volta para Deus e a alma, a morte, sela o destino da alma. Então, é 3 destinos: pó, Deus, seio de Abraão, se morreu em Cristo, ou se morreu sem Cristo, alma para o Hades. Aí você vai entender lá Lucas 16, quando narra a história. 16, né? Vai narrar a história que morreu o rico e morreu um mendigo. Ou seja, uma pessoa que temia Deus e outra que não temia. O que aconteceu com os dois? Um foi para o seio de Abraão e outro foi para o Hades. E lá, ele estava consciente? Por quê? A alma, da transformação, a alma, uma consciência. A alma é quem sente o desejo. A alma, ela é quem... ela é a sede das emoções, do sentimento, das paixões, enfim, a alma, ela puxa para as coisas daqui, da terra. O espírito, ele está adormecido. Por quê? Por causa do corpo humano que faz a vontade da carne. Aí você vai entender, muitos versículos da Bíblia que lê assim, a guerra, porque o espírito guerreia contra a carne. Porque o espírito, ele veio de Deus. Aí vai entender que aquele que é nascido de Deus, que é o espírito, não peca. Quem peca, no caso, é a carne. A carne é que peca. E a alma, ela satisfaz. Quando a alma, ela é atribuída, alma como homem, nós somos almas. Você é uma alma individual, com DNA só. Não existe 2 Dira no universo. Desde Adão até os dias de hoje, só há uma Dira. Tá? DNA só seu. Você é uma alma. Isso daí, morreu, o espírito para Deus, pó por pó, alma vai prestar conta. A morte, sela, está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se ao juízo. Tá? Aí, a nossa confusão mental, muitas vezes, que a gente pensa que a alma e o espírito não se separam. Não é assim? E tem muita gente que crê assim, não. A alma e o espírito é a mesma coisa. Aonde tiver um, vai estar o outro. Não vai. E no Antigo Testamento, muitas passagens, a gente vê que eles estão juntos. Mas no Novo Testamento, é por isso que as revelações, gente, é importante. Porque Deus vai se revelando, tá? Aos poucos. Se fosse falar um negócio desse lá atrás, quem é que entender? Nós estamos hoje nós temos o Espírito Santo que ensina. Olha, o Espírito Santo, ele tem 4 funções. Conforme João 14, ele tem 4 funções. Ele tem muito mais. Eu digo 4 que o Senhor Jesus mencionou. O Espírito Santo, ele é o encorajador, é aquele que dá coragem. Porque eu vou te falar uma coisa: se não fosse o Espírito Santo nos encorajar, nenhum de nós estaria aqui. Não estaríamos. É por isso
que o Espírito, a pessoa ser crente sem a ajuda do Espírito Santo, não existe. Tá? Então, primeira função, o Senhor Jesus falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, o Espírito da verdade, tá? Aí ele fala, ele nos encorajará, ou seja, ele dará coragem para você, coragem para testemunhar, coragem para lutar, coragem para enfrentar as adversidades. Então, coragem para um guerreiro é fundamental. Então nós estamos em guerra. Como é que o soldado medroso dá para ele ir para a guerra desse jeito? O que é que ele precisa, o soldado? O que é que ele tem que ser? Corajoso. Outra coisa que o Espírito Santo que eu achei importantíssimo, tá? É João 14, Joel, não fala a memória, 16, mais ou menos. Onde fala que ele, pode procurar pela NVT, que ele encoraja, tá? Ele é representante de Jesus. Olha só. Você fala assim, quando ele o meu representante. Aí a gente vê hoje pessoas, por exemplo, o Papa, vicário filho Dei, quer dizer substituto do Filho de Deus na terra. Mas o substituto do Filho de Deus na terra chama-se Espírito Santo. É só a gente pegar a Bíblia e ler, entender. Outra característica do Espírito Santo, outra função dele, é a função de professor. Ele é professor, ou seja, aquele que ensina é o que mesmo? Professor. E outra característica do Espírito Santo, outra função dele, é fazer lembrar. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. É João 14, Joel. Procura aí. 14, 16, mais ou menos aí. Tá? Quando fala do Espírito, que ele virá para encorajar. Ele virá para representar o Senhor Jesus. E ele virá para ensinar. E ele virá para fazer lembrar. Então, observe aí. Vamos ler? 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, até ele voltar. Leia aí. Não é aí não. É mais para frente ainda. A minha Bíblia, a minha Bíbliazinha. É 26? A minha Bíbliazinha, Fê. Aquela que da hora que eu bato aqui assim, ela já está tudo anotado. Aí eu estou com uma Bíblia nova aqui, que eu ganhei de presente e tal. Mas é boa para estudo, né? Muito pesadona aqui, viu? Achou aí? É 26? Não achou não? Não é aí não. Pô, peraí. É aí, ó. Primeiro, ó. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse, primeiro, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é. Não é. Você não... Oi? É NVT aí, João? Hã? Ó. É a 26, a 26? Essa daí é o NVT. A NVT nessa tradução. Eu gosto da NVT porque ela é bem mais explicada. A minha Bíbliazinha que está lá para a Fê fazer uma manutenção, tá? Dá para fazer uma manutenção? Você é minha modesta, tá. 26, você falou? O 26, isso aí? Essas coisas, meu pai. Opa! É 26.
Mas quando o Pai enviar encorajador, o Espírito Santo. O que ele é mais? Representante de quem? Oi? Representante de Jesus. Quando ele diz aqui, observe, meu representante. O que ele faz? Ensina. Quem ensina é o quê? Professor, tá? Lembrar todas as coisas. Muita gente tem que separar as funções para poder entender. Então ele encoraja, ele representa o Senhor Jesus, ele ensina e ele lembra a gente, tá? Essas são as funções que o Espírito Santo faz na vida da igreja. É claro, se você for puxar, você vai ver até o fruto, vai ver um monte de coisa mais para frente. Mas vamos voltar ainda, lembrar um pouquinho da alma, do corpo e do espírito, que essa foi a finalidade, é mostrar a diferença entre corpo, alma e espírito. Espírito mais corpo se transforma e vira alma. Alma é o indivíduo, pessoal. Eu sou alma, não existe outra alma, tá? Cada ser humano tem um espírito. Da morte, esse espírito se desmembra. Não houve uma metamorfose para ir para frente? Para virar alma? Agora, com a morte, o que acontece? Se era lagarta, virou borboleta, né? Agora vai fazer o inverso. O pó volta ao pó, o espírito volta a Deus e a alma vai para ser julgada, tá? Se morreu com Cristo, vai para isso. Se morreu sem Cristo, vai para o Hades. Onde está escrito isso? Aí a gente, é só ver lá em Hebreus 4, fala, né, que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, é capaz de separar juntas e medulas. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Tá? É importante também, quando Paulo se refere para o nosso corpo todo ser santo, espírito, alma e corpo. Santificar espírito, alma e corpo. Quando diz também, falando de divisão, Tessalonicenses 5, 23, 1 Tessalonicenses, não fala a memória, 5, 23, como é que está escrito? Lá está bem claro, onde fala do corpo, alma e espírito. Para a vinda do Senhor Jesus, era para manter espírito primeiro, né? Alma e corpo irrepreensível. Então, na vinda do Senhor Jesus, ou na morte, há essa separação, há essa divisão. A alma é nós, a pessoa, com todas as nossas responsabilidades. A Bíblia diz que todos nós um dia iremos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos por intermédio do nosso corpo. Nosso corpo tem um espírito? Tem alma, tem entendimento, sabe o que é certo, o que é errado, sabe. Então é a alma que vai prestar conta, é nós. Só não teria sentido. Não foi eu não. Não fui eu que fiz. Foi o espírito, não foi eu que fiz não. Eu quero igual lá no Éden, não foi eu não, foi a mulher. Essa divisão, a alma física, não tem culpa, não fui eu.
Então, gente, a alma é nós. Eu sou a alma, eu sou responsável por tudo. Diz que todos nós iremos prestar conta por toda a palavra top que sair da nossa boca. Vamos prestar conta por tudo que fizemos. E quem é? Nós, a nossa alma. E o Espírito? Bom, o Espírito foi entregue para Deus. O que acontece com o pó? Agora, na ressurreição, se Deus vai trazer novamente, juntar tudo, aí é uma outra história. Mas na morte há essa separação. Na ressurreição, né, no caso, pode, unir novamente. Tá? Agora, para encerrar, nós vamos só meditar mais um pouquinho na última passagem que nós colocamos aí, que eu acho fascinante, quando eu falei para vocês da criação do homem, que é um equívoco muito grande da nossa parte. A gente, quando fala no pó, já pensa em barro. Não é assim? Aí já pensa em Adão, vai ter aquele bonecão de barro lá, todo lá. Aí Deus vai chegar e falar para Adão, entendeu? E na hora, aquele barro se transforma em... se a gente for olhar lá para Ezequiel, tá? Nós vamos ter uma noção, o processo para que a pessoa tenha vida. Nós estamos terminando. Vamos só fazer a leitura para ficar gravado aí. Porque quando eu falei da criação do homem, a formação do corpo humano, é claro que aí está se tratando de um sentido que os corpos já tinham existido. Mas é interessante você observar o processo para ele voltar novamente a ser um corpo. Tá? Vamos ler, só para encerrar. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos, que cobriam o fundo do vale, espalhado por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor, soberano, tu sabes. Então ele me disse: profetize estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: soprarei meu espírito e o trarei de volta à vida. Porei carne e busco em vocês, e cobrirei com pele, darei fôlego a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra outros, e os ossos de cada corpo estavam se ajuntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetiza aos ventos e anuncie-lhe uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, o fôlego venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que volte a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Você vê que o processo aí, na visão de Ezequiel, foi um processo que Deus foi formando, né, peça por peça, fazendo aí, juntando, até por último, trazer aí o fôlego da vida, o seu próprio Espírito, que é vida. A gente vê o Senhor Jesus falar, porque Deus é
espírito. Ele não tem um espírito, ele é. Ele é espírito. Tá? E nós sabemos que o seu espírito enche o céu e a terra. É espírito. Então, é como esse sopro, como fosse uma extensão dele. Na morte, aquela extensão volta. Agora, esse período de tempo que essa alma viveu aqui, aí essa é a que vai prestar conta diante de Deus. A morte, né, sela o destino da alma. Amém? Pegou a matéria-prima, os ossos, ele soprou a sua matéria-prima para que se tornasse alma vivente. E o carro pegou. Exatamente. A matéria-prima, corpo. Matéria-prima, espírito. Deu um tranco nele lá e... Agora, o carro, o homem sem Deus, é como um espírito. Já viu um carro com bateria e a bateria descarregada? É a mesma coisa. O homem sem, né, ele tem o espírito, tem a bateria, ele está aqui vivo, mas ele está vivo para o mundo, mas ele está morto para Deus. O que é o Espírito Santo? Qual é a promessa de Deus? Vamos dar uma carga nessa bateria? Vamos dar uma carga nessa bateria? E essa bateria agora carregada, que é o espírito do homem, que está descarregado, que não tem Deus, vamos dar uma carga na bateria, e agora essa bateria com carga, o que acontece com um carro sem bateria? Ele tem farol? Ele funciona? Então, mas quando colocar a bateria, os faróis acendem, todo o equipamento dele acende, por quê? Então é por isso que o Senhor Jesus falou: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é o Espírito que vivifica. O corpo para nada presta, como diz a palavra, mas o Espírito é que vivifica, é que dá vida. Antes do pecado a bateria estava carregada. Pecou, porque assim a bateria descarregou. Agora, durante esse tempo, nós vemos a promessa de Deus voltar a carregar a bateria. E isso Deus fez em ocasiões especiais. Até mesmo antes do Pentecostes. Mesmo antes do Pentecostes. Ana, Simeão, num tempo difícil, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo, estava cheio. Mas eram ocasiões especiais, não era para todos. Agora a promessa hoje é para todos, quando o Senhor chamar. Aí tem outra parte que não dá tempo de entrar, que é as necessidades para receber uma carga na bateria. Tá? Que aí é outro dia a gente comenta, porque há uma necessidade. Você tem que fazer alguma coisa. Ouvir a palavra, crer na palavra, tá? Se arrepender, ser batizado e receberei o dom. Não é dons, estou falando dom. Receberei o Espírito Santo. Aí, esse Espírito Santo é que vai te carregar aí e dar força, coragem para vencer. Amém? Vamos orar, encerrando isso dessa noite. Na próxima terça-feira, o Jonatas com certeza estará dando continuidade ao estudo do livro de João, tá? Mas, olha, eu entender essa parte do pneuma, né, no caso, ou seja, do Espírito de Deus, me deu compreensão para muitos versículos, para muitas passagens que você lia e não tinha, muitas vezes eu não entendi, não batia. E você vendo dessa maneira, você tira muitas dúvidas.